Pois bem, eu estou elegendo aqui 3 possibilidades de erros ou de desvios que podem travar a obra de Deus, que podem diluir esses princípios e essas verdades. Primeiro, erro no conceito. Segundo, erro na estrutura. E terceiro, erro no coração. Alguém pode ter o conceito correto, estar trabalhando dentro de uma estrutura correta, mas o seu coração está desviado da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, e ele vai pôr a perder toda a obra igual. Pois bem, um erro no conceito que pode, se nós perdemos de vista esse conceito, pode estragar toda a nossa obra. Eu digo para vocês que uma das coisas que mais me encantou quando eu cheguei aqui digo, nesse ambiente, com essa fé que pregamos, quando comecei a me relacionar com os amados lá em Salvador, uma das coisas que mais me encantou era exatamente os conceitos e definições. Estava tudo muito claro, tudo estava bem conceituado, princípios de obra e a doutrina. Então, enxergar essas coisas encantaram meu coração. Eu nasci em um ambiente evangélico, meus pais eram convertidos, crentes sérios, cresci em um ambiente de temor de Deus, de amor a Deus, mas até aos 30 anos, eu não me lembro de nunca ter ouvido um ensino claro sobre, por exemplo, o propósito de Deus para a família, ou o papel do marido, ou o papel da esposa, criação de filhos, a doutrina para os filhos, o uso de finanças, a doutrina de Cristo para os trabalhadores, para os patrões, as questões de relacionamento na igreja, andar na luz, coisas simples, elementares que fazem parte do nosso viver diário, e não havia ensino. Então, quando eu encontrei tudo isso bem arrumadinho, eu disse: eita, que aqui eu vou me esbaldar. Era tudo que eu precisava. Caminhos feitos, onde se pode caminhar desembaraçadamente, caminhos abertos. Me lembro que em uma conversa com Marcos, ele conhecendo toda aquela minha história que eu contei para vocês aqui no primeiro momento, ele disse assim: negão, você tem muito motor, mas o teu leme está quebrado, o teu barquinho está à deriva. Disse: pelo amor de Jesus, bota um leme no meu barquinho, bota um leme aqui, que eu quero ter direção para servir a Deus em um ambiente em que isso era possível, servir de maneira abundante. Então, os conceitos são importantes para orientarem a nossa mente, para orientarem o nosso serviço. O conceito não produz força, não nos confere potência, mas nos dá direção. É como a doutrina, dá direção, ensina por onde ir. Então, nós não podemos negligenciar esses conceitos. Então, o primeiro conceito que eu queria puxar aqui é o propósito eterno de Deus, que é o que define, afinal de contas, o que temos que fazer, por que temos que fazer e como temos que fazer. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, em 1988, um retiro de pastores lá em Salvador. Eu não era pastor, coisa nenhuma, nem estava reunido com os irmãos ainda, mas o Marcos me chamou para estar lá nesse retiro, já dava muito com ele. Eu fui, estava lá Ivan Baker, e falava sobre o propósito eterno de Deus, e dizia com todas as letras que o propósito de Deus não é a salvação do homem. Olhava para aquele veio assim me atravessar e disse: o que esse velho está falando aí? Ai, Jesus. E eu fui ouvindo, ele seguiu falando,
E quanto mais ele falava, mais eu ficava apavorado. Dizia, ou esse velhinho é doido, ou eu estou perdido. Se ele tiver certo, eu estou atrapalhado na minha vida. Aí fui conferir com a Escritura. E me dei conta que era assim. Uma das coisas que mais me impactou, ou talvez a coisa que mais me impactou, não foi o Evangelho do Reino, ou o senhorio de Jesus. Porque isso eu tinha, eu nunca fui religioso. E isso eu recebi quando me converti. Eu pertenci a Cristo, sempre quis servir a Cristo. O que deu um giro completo em minha mente foi entender o que Deus queria. Que Deus queria uma família de filhos iguais a Jesus. Isso conquistou meu coração. Eu me desesperei porque eu olhava para trás e o que havia feito eu? Volto a dizer, não foi falta de trabalho e dedicação, mas a falta da planta produziu uma construção equivocada. Lembro que tempos depois, já entre os irmãos, encontro exploradores, está lá bonitinho, com um gráfico, escrito assim em cima: nosso alvo, ser igual a Jesus, em seu caráter e serviço. Até pouco tempo atrás, eu tinha isso guardadinho, todas as anotações de 88 estão lá guardadinhas ainda, daquele retiro que eu englobei. Aquilo me marcou, porque Benito estava dizendo que o alvo de cada discípulo era ser igual a Jesus. Isso trazia uma nota diferente, não era apenas que Deus queria que eu fosse como Jesus. Ele estava dizendo ali que cada discípulo tem que querer ser como Jesus. E essa pergunta que nós temos que nos fazer, quando falamos de propósito eterno de Deus, amados, não temos que pensar apenas naquilo que Deus quer. Temos que nos perguntar: é isso que eu quero? Eu quero ser como Jesus? Se eu quero ser como Jesus, que coisas eu tenho que botar fora na minha vida? E que coisas eu tenho que agregar à minha vida para ser parecido com Jesus? Isso diz respeito ao meu relacionamento com minha esposa. Isso diz respeito ao relacionamento das mães com seus maridos, ao relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos entre si na mesma casa, no trato na igreja, os discípulos uns com os outros, o trato em nosso trabalho, com nossos patrões, com nossos empregados, com nossos vizinhos, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos odeiam. Eu comecei a me questionar sobre isso há algum tempo, nos últimos meses, talvez, nos últimos 2 anos. Eu comecei a pensar assim. Eu ouvi sobre isso em 1988. Então hoje teria 23 anos e meio, e foi em maio de 88, que eu ouvi pela primeira vez sobre o propósito eterno de Deus, e que eu aceitei aquilo, eu criei naquilo. Passados 23 anos, os primeiros discípulos que frequentaram a minha casa e que me ouviram falar disto, por exemplo, tem um discípulo muito querido lá, chamado Reginaldo, o primeiro discípulo que o Senhor nos confiou lá naquela cidade. E o Reginaldo frequenta a minha casa desde esse tempo, 88. Ele tinha 18 anos, agora tem 41. Quando o Reginaldo olha para mim, o que será que se passa no coração dele? Ele continua sendo desafiado por minha vida? Ele olha para mim e ainda vê alguém que quer se parecer com Jesus e que o arrasta nisto? Ou será que ele diz assim: não, vanje a si mesmo, quem tem paciência com ele? Porque, amados, se a reação dele foi essa segunda, eu tenho que me perguntar: estou mesmo querendo ser parecido com Jesus? Ou isso virou apenas uma definição de obra, um conceito de ministério e não uma verdade pessoal para a minha vida? A minha eleição foi para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor, ser filho como Jesus é filho, ser perfeito como Jesus é perfeito.
Jesus disse aos discípulos assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós recebemos essa palavra assim? Ou nós colocamos um monte de amortecedores aí para diminuir o impacto dessa frase de Jesus? Qual é a interpretação que damos para isso? O que Jesus quis dizer quando ele falou que devemos ser perfeitos como nosso Pai que está no céu, foi exatamente isso: que sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Ele não queria dizer outra coisa. Há um ingrediente na nossa forma de interpretar as Escrituras que eu tenho chamado de vícios igrejeiros de interpretação das Escrituras. Porque nós lemos muitas coisas, já lemos muitos livros, já ouvimos muitas mensagens, tem muita explicação para muita coisa, e com frequência nós colocamos um filtro no meio. Diz, bom, não é bem assim aqui. Eu tenho compartilhado com os irmãos lá em Salvador como me encantou como nós travamos conhecimento com a Tami, a garotinha lá do norte da África, que recebeu Jesus e foi batizada em nossa casa. Quando começamos a relacionar com ela, baseado nas experiências anteriores de outros obreiros que já andaram por lá, nós não lhe falamos nada sobre existir ou não a Bíblia em árabe. E minha filha era colega dela na faculdade, e toda a comunicação era feita em francês. Principalmente a minha filha à frente dessa, traduzindo muito e conversando muito, e nós ali ajudando, porque nosso francês é pequenininho e naquela época era pior ainda. Nosso árabe então. Mas à medida que nós percebemos que ela tinha sinceridade em receber o reino de Deus, então nós lhe mostramos a Bíblia em árabe. E ela pegava assim, olhava encantada para aquele livro. Eles chamam a Bíblia lá de Kitab Muqaddas, ou seja, livro santo. E nós líamos um texto para ela, líamos na Bíblia em francês, e ela conferia na sua Bíblia em árabe, que nós lhe demos uma Bíblia. Ela parava assim e dizia assim: você pode ler de novo? Aí nós líamos, embebecida, dizia: lê de novo. Isso 3, 4 vezes. Quantas vezes eu me segurava para não chorar, porque eu pensava assim: aqui está uma mente completamente virgem com respeito às palavras de Jesus. Ela não tem filtro teológico, não tem nenhuma maneira viciada de interpretar aquela palavra. Ela recebia aquela palavra como aquela palavra estava sendo dita. Ela recebia aquela palavra como os discípulos a receberam. Era Jesus falando aquelas coisas, e ela as recebia assim. Amados, se queremos tomar a sério o que disse o nosso Senhor, botemos fora esses vícios igrejeiros de interpretação das Escrituras. Botemos fora nossas lentes viciadas e tomemos a palavra de Cristo como Cristo as disse. Então, se ele disse que se eu tomo um tapa de um lado da cara, eu tenho que dar o outro lado da cara, ele está dizendo isso mesmo, não está dizendo outra coisa, não é uma força de expressão. Se ele disse que se alguém tomar minha capa, eu tenho que dar a túnica, está dizendo isso mesmo. Aí eu me lembro de uma vez, Ivan Baker, lá em Recife, andando com o Benito, e passou um pivete, um ladrão, um garoto, e arrancou o relógio de Benito. Eram dois, o outro não conseguiu arrancar o relógio do Ivan. O Ivan saiu correndo atrás do garoto, tirou o relógio, disse: ei, meu relógio, toma meu relógio. Amados, não é aquela cena que você se preveniu, planejou e agiu de acordo com o plano. É espontâneo, foi surpresa. Ele reagiu segundo o seu coração, que estava encharcado dessa verdade. Se toma uma coisa, dá a outra. Já pensaram na revolução síria? Em nossas cidades, uma multidão de discípulos vivendo assim, entendendo que são forasteiros do mundo, são peregrinos, estão indo para a sua pátria celestial. O impacto que seria, quão loucos nós seríamos, mas quão agradáveis a Deus nós seríamos. Então,
Se o meu alvo é ser parecido com Jesus, toma isso a sério. Eu tenho me feito as perguntas. Será que a minha esposa, quando ela está lá na sua devocional, meditando na Escritura, pensando em Jesus, será que em algum momento ela vê algum ponto de identificação entre Jesus e o marido dela? Será que ela pensa assim, igual meu marido? Ela nunca se lembra. Se ela nunca se lembra do marido quando lê sobre Jesus, será que é verdade que há 23 anos eu quero ser como Jesus? Meus filhos, como tratam comigo em minha casa, será que eles se lembram do que eles já aprenderam sobre Jesus? E pensam assim, Jesus faz igual meu pai. Ou nunca fazem essa conexão, esse link não existe. Então eu tenho que me perguntar, será que eu quero ser parecido com Jesus? Amados, ninguém é suficiente para essas coisas. Mas lembrar dessas verdades nos humilha, nos quebra, nos dobra, tira qualquer presunção, qualquer soberba e diz, você não pode. Então você precisa de Jesus. Então se renda a Jesus. Então dependa de Jesus. Porque ninguém é suficiente para essas coisas. Mas não abra mão de ser como Jesus. Jejuamos por emprego, jejuamos por saúde, para a cura de enfermidades, jejuamos por multiplicação de discípulos, jejuemos para sermos parecidos com Jesus. Não concede-me a graça de andar como tu andas, ser como tu és. Pois bem, como se diz entre nós, tudo o que fazemos só terá valor eterno se cooperar com o propósito eterno de Deus. O mundo, amados, tem muitos apelos, e não é apenas para pecados grosseiros, que está cada vez pior. Os apelos para pecados grosseiros está cada vez pior. Mas o mundo desde sempre, agora mais do que nunca, apela para tudo que é carnal em nós. Autoafirmação, soberba, inveja, competição, ciúmes, riquezas, prosperidade, projeção, reconhecimento, sensualidade, mentira, infidelidade, usura, idolatria. O mundo enche a nossa mente com esse negócio o tempo todo. O lugar que você vai tem algum apelo. Então, em Salvador, estava olhando no fundo de um ônibus um cartaz, um comercial sobre a ótica, e tinha uma mulher de perfil olhando para o nome da ótica, que estava da ótica não, da clínica, uma clínica de olhos, a clínica de olhos ali, assim, uma mulher de perfil, quase não se viu os olhos dela, mas com baita de um decote. É clínica de olhos, por que tem que mostrar o decote da mulher? Por que não mostra os olhos? Sutilmente ou explicitamente, tudo apela para o que é carnal. Aí quando nos encontramos, o que fazemos? Muitos de nós só falam do mundo de novo. Aí estranha quando está frio, quando está desanimado, quando está abatido, porque no mundo ouve do mundo. Quando encontra os santos, fala do mundo. O que diz lá em Colossenses capítulo 3? Porque morremos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se já ressuscitamos com Cristo, pensemos nas coisas lá do alto onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. Porque o que é terreno é passageiro, o que é do céu é eterno. Eu queria animá-los, amados, se queremos tomar a sério isso de sermos como Jesus, a quando estivermos juntos, cumprir Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Não significa que não caiba outra conversa. Jesus certamente falava com seus discípulos sobre muitas coisas, sobre os impostos de Roma, sobre a morte dos galileus lá, quando caiu a torre de Siloé, assuntos corriqueiros, notícias do dia.
Mas percebe que sempre Jesus fazia uma aplicação para aquilo que é eterno? Conversemos sobre qualquer coisa. Mas coloquemos ali um ingrediente de fé. Profetizarmos uns sobre os outros, para consolar, para animar e para edificar. Não ser enfadonho falar do que é celestial. Não ser pesado falar do que é eterno. Encher nossa mente disso. Catequizarmos com as verdades de Deus. Gastarmos tempo meditando na palavra de Deus. Gastarmos tempo contemplando o Senhor, meditando no Senhor. Separar tempo para oração, não apenas para interceder, mas para contemplar a Jesus. Me lembro que anos atrás, um discípulo que andava conosco, e suas orações todas eram intercessórias, sempre. Seja no encontro caseiro, no encontro com os discípulos, sozinho, ele só orava intercedendo por alguém. Mas era alguém muito áspero, ríspido, homem sério, sincero, reto, justo, mas aço. Disse, meu querido, gaste mais tempo nas orações, falando com Deus sobre Ele mesmo, falando sobre Deus, do teu amor por Deus, dos teus sentimentos por Deus, contemplando a perfeição do Senhor, admirando a glória do Senhor, admirando o amor do Senhor, sua santidade, sua justiça, sua misericórdia, sua sabedoria, sua verdade, sua bondade, seu amor, sua severidade, para encher nosso coração com a pessoa de Cristo. Eu tenho feito exercício já há algum tempo. Eu queria recomendar como exercício prático para os que quiserem. A última coisa que eu faço antes de dormir, quase que invariavelmente, é recitar algum texto bíblico. Ou eu vou abrir a escritura e tentar memorizar alguns textos, fiz isso há muito tempo. Pegava um livro da escritura e disse, vou decorar esse livro aqui. Primeira noite memorizava 2 versículos e dormia repetindo eles. No dia seguinte, repetia aqueles 2 e tentava memorizar mais 2 e dormia repetindo os 4. É bom dormir repetindo a palavra de Deus, né? Você vai sonhar menos bobagem, tenho certeza. No terceiro dia, eu repetia os 4 primeiros e tentava memorizar mais 2 e dormia repetindo 6. E assim eu memorizei textos grandes da Escritura. Dormi falando a palavra de Deus, pensando a palavra de Deus. John Wesley costumava perguntar aos seus discípulos assim: são santos os vossos sonhos? Porque Wesley cria que se os seus discípulos falassem coisas santas, olhassem coisas santas, ouvissem coisas santas, eles iam pensar coisas santas e então iam sonhar coisas santas. Então quero animá-los a fazer isso. Hoje, quando não dá para ler, eu durmo repetindo o que eu já lembro. Pego lá um texto que eu já sei, boto a cabeça ali no travesseiro e começo a repetir e durmo assim. É melhor do que dormir ou vendo qualquer outra coisa. Quando a Bíblia fala assim, remi o tempo porque os dias são maus, eu creio que está falando de coisas assim. Dê ao tempo o melhor proveito que você pode dar, porque os dias são maus. Não gasta teu tempo com coisas vãs, porque você quer ser como Jesus. Aí entra o alvo. Aquilo que orienta a nossa vida, orienta as nossas decisões, influencia nossas decisões, nossas reações, nosso comportamento, por querer ser como Jesus. Amém? Amém, fraco. Irmãos, o meu consolo e confiança é que Deus quer, então Ele fará. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. São 15 para 1. Amém. Bom, segundo conceito que eu queria destacar aqui,
dentro ainda daquele primeiro tópico de erro no conceito, é quanto à ordem que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma ordem muito específica. E aqui eu quero contar duas histórias interessantes sobre isso. A primeira foi com o mesmo Yvon Baker, naquele retiro de 88 que eu já me referi aqui. Uma tarde daquela, tempo livre, Ivan sentado, uma roda de irmãos em torno dele, conversando, fazendo perguntas, e eu quis fazer minha perguntinha também. Como eu já sabia que o bom velhinho ali não tinha papas na língua, eu fiz toda uma introdução grande, dei uma volta lá atrás da serra, e disse: olha, Ivan, isso aqui não é importante para mim. Eu só quero esclarecer uma dúvida, porque sempre tive essa dúvida, nunca consegui ninguém que me explicasse. Você é irmão mais experiente, mais maduro, talvez me ajude, mas não é importante para mim, não afeta a minha fé e tal. Botei todas as almofadas possíveis e fiz a pergunta. Eram 3 textos esquisitos ali, textos de não fácil explicação. Eu lia muita Bíblia, essas coisas saltavam aos olhos, bom, anotava lá e quero saber o que é isso. E perguntei para ele. Ele disse assim: meu irmão, eu não sei. E você deve aprender a dizer que não sabe. Para mim, isso é especulação ociosa. É por causa dessas coisas que vêm as heresias na igreja. Procurando um buraco para enfiar a cabeça. Sim, mas há uma coisa que eu sei: Jesus nos mandou fazer discípulos. Quantos você já fez? Você tem feito discípulos? Bem, quer dizer, eu já dei mais 3 voltas e não. Isso, olha, vá e faça. E eu tenho certeza que você não vai ter tempo para essas perguntas. Como vocês acham que eu sei daquele retiro? Onde é que tem discípulo aqui? Onde é que eu faço um? Uma resposta dessa poderia destruir alguém ou dar vida. Depende de para onde aponta o coração. Eu estava sem bússola, eu estava sem leme, mas eu queria fazer o que Deus quer. Então aquela palavra, por mais dura que possa parecer a alguns, botou direção na minha vida. Agora eu sabia de uma coisa: Jesus, o Senhor, me mandou fazer discípulos. Sabe o que eu fiz quando cheguei lá de volta à minha congregação? Procurei o pastor e disse: pastor, é o seguinte, eu tenho que fazer discípulo. E se não der para fazer discípulo aqui, eu já estou pegando minha mochila. Eu disse: não, meu irmão, faça aqui, você vai fazer. E eu comecei a tentar fazer discípulos naquele ambiente. Um outro episódio foi com o próprio Benito de novo. Devo muitíssimo àquele companheiro. Naquela mesma reunião de exploradores que me referi há pouco, o Benito perguntou assim para o povo, os irmãos: qual a ordem que Jesus nos deu? Eu, sentado lá atrás, disse: mas essa gente é presunçosa demais. A ordem que Jesus nos deu? Mas Jesus nos deu tantas ordens, como é que agora eu vou eleger a ordem que Ele nos deu? Perdoar, amar, servir e tal. E no desenrolar do encontro eu terminei entendendo. Porque todos repetiram assim, ou todos responderam unânimes: Jesus nos mandou fazer discípulos. Isso é um bando de papagaio. Eu tinha minhas reservas ainda. Estava enxergando algumas coisas, mas tinha que dar meu pé atrás. Mas no desenrolar do encontro eu terminei entendendo que dentro desta ordem estão embutidas todas as demais ordens. Porque ele disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quantas coisas?
Todas. Agora, amados, essas coisas só podem ser ensinadas a quem é discípulo. E se alguém não é discípulo, não vai ser ensinado, porque é dono da sua vontade, e não vai se sujeitar a todas as ordens que Jesus deu. Aí nós temos que nos perguntar: quem estamos botando dentro da igreja? Discípulos? Ou gente que atendeu a um apelo qualquer? Eu vou lhes contar uma história que ocorreu com um precioso irmão com quem me relaciono há muitos anos, em uma dessas cidades por onde andamos. Ele tinha 6 meses de convertido, ele e a esposa. Mas depois de 6 meses de convertido, a mulher, que andava muito cabisbaixa, muito acabrunhada, muito abatida, sempre, quase sempre zangada, trouxe à luz algo. O filhinho que eles tinham não era dele, era do vizinho. E esse homem faz o quê? Lembrem-se, não era um obreiro, não era um discipulador, era um novo convertido com 6 meses de fé. E o pastor, um dos pastores dele, foi conversar com ele. E ele estava desesperado, disse: eu vou embora daqui, nunca mais quero olhar na cara dessa mulher, ela não podia ter feito isso. Desesperado. Aí ele para a conversa, se volta para o seu pastor e diz assim: mas meu irmão, eu entendi o reino de Deus, e eu recebi o reino de Deus. O que você acha que Deus quer que eu faça? Você percebe a grandeza dessa pergunta? Sim, eu não sei o que Deus quer, mas estou em um reino que tem um Senhor, e eu sei que eu não posso escolher o que fazer. O que esse Senhor quer que eu faça? E o pastor lhe diz: perdoa tua esposa como Cristo te perdoou a ti, e tua ofensa a ele não foi menor do que a ofensa dela a você. Devolve a tua esposa a dignidade e honra de ser esposa. Trata como Cristo te tratou. Faze-a para ti bela, sem mácula, sem ruga, para você. Ele disse: é isso que Deus quer? Disse: é. Fez isso. Estou juntos fazendo discípulos. Amados, isso só é possível com discípulos. Não tenho vontade, não tenho honra, não tenho dignidade, não tenho vaidade, tudo pertence a Jesus. Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo. Isso não pode ser um discurso, amados. Isso aqui é a coisa mais elementar de nossa pregação. Não é uma questão de despovoar o inferno, encher o céu. É de gerar filhos espirituais à imagem de Jesus. E isto é impossível sem um governo e plena autoridade de Cristo. Não queremos encher a casa de convertidos, queremos discípulos. Quando alguém se converte, irmãos, ele não conhece o conselho de Deus. Nós não evangelizamos as pessoas anunciando-lhes todo o conselho de Deus. Nós anunciamos o governo de Deus, o reino de Deus, a autoridade de Jesus, a necessidade de arrependimento. Falamos do amor de Deus, que deu seu Filho, Deus se fez homem, Deus encarnou, Deus morreu na cruz por tua vida, e agora Ele precisa te governar. Pregamos isto. Esse Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou, é Senhor de todos, juiz de vivos e mortos. Tua vida tem que pertencer a Ele, senão você não pode entrar no reino dele. E as pessoas se batizam com isso na mente: minha vida estava transtornada porque eu me governava, agora eu pertenço a Cristo, Ele vai me governar, por meio da sua palavra, por meio da igreja, por meio do testemunho do Espírito Santo dentro de mim, eu vou obedecer a Jesus. Mas ele conhece quase nada da vontade de Jesus. Aí no caminho ele vai descobrindo que ele tem que restituir, que ele tem que consertar,
que ele tem que perdoar, que ele tem que pedir perdão. Mas se a sua vontade não pertence a Cristo, ele não vai obedecer. Me lembro de outra história. Alguém recém-convertido, discípulo lá em Salvador, era amigo nosso há muitos anos, por fim se batizou, se converteu, recebeu o reino e não foi batizado. Só que ele tinha que fazer uma restituição importante. Ele trabalhava com alguém que era pai de um outro discípulo. E esse patrão dele também era meu amigo. Eu conheci aquele homem de muito tempo e sabia como o sujeito era bravo. Pedaço de chão lá. Era bravo e valente, né? Eu cheguei para aquele discípulo e disse assim: meu irmão, é o seguinte, você vai ter que confessar para o teu patrão que você roubou. Ele metia a mão no dinheiro do patrão, né? Era um funcionário de segurança, de confiança aí. Você vai ter que conversar com ele e restituir. Agora, como eu sei que ele é muito bravo, ele pode até descer a mão em você, vai querer te bater e você vai para a cadeia quase certo. Então eu vou contigo, porque eu sou amigo dele, aí quem sabe a gente consegue dar uma amenizada. Aí combinamos o dia e a hora de irmos lá. No dia marcado, hora marcada, fui à casa dele, disse: aí, vamos lá? Disse: não, já fui. Como assim você já foi? Na hora de roubar eu não te chamei. Por que na hora de consertar eu tenho que ir com você? Entendeu o reino de Deus? Eu plantei, eu vou colher. Eu não posso plantar e pedir que outro colhe em meu lugar. Eu me exponho às consequências, porque eu quero agradar ao meu Senhor. E nada tenho por preciosa a minha vida. Isto é ser um discípulo. E nós não podemos fazer outra coisa, amados. A ordem que Jesus nos deu é que façamos discípulos. E a única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Dar graças ao Senhor? Aleluia! Nós damos graças a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, porque é santo. Damos graças porque o Senhor quis descobrir aos olhos da igreja a Tua vontade, o Teu propósito, porque um dia o Senhor iluminou os olhos de nosso entendimento para compreendermos essas coisas, para vivermos essas coisas. Pedimos, Pai, que Tu venhas em nome de Jesus renovar dentro de nós essas verdades, devolver o brilho aos nossos olhos, Senhor, e o ardor ao nosso coração, para que possamos andar como nos primeiros dias, em pleno zelo e ardor pelo Teu nome, pelo Teu reino e pelo Teu propósito, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos acrescentou no caminho de maturidade, de graça, de dons, de ministério, Senhor, não venha arrefecer o fogo do Espírito Santo em nosso coração, e o desejo infantil de sermos agradáveis a Ti, Senhor. Pedimos que de alguma forma esses dias aqui coopere para isto, que o Teu Espírito se mova entre nós, renovando essas verdades e marcando outra vez nosso espírito e nossa consciência com a Tua vontade, Senhor. Descansamos na Tua bondade, descansamos no Teu amor, descansamos no Teu suprimento, Senhor. Descansamos na Tua constância em firmar em nós a Tua vontade, Senhor, e marcar em nós o Teu caráter, e formar em nós a Tua imagem, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém.